Então, o que acontece? Muitos líderes, eles não ganharam a visão do corpo. Porque se eles tivessem ganhado a visão do corpo, eles entenderiam que eles não poderiam trazer o que eles estão trazendo hoje, divisões. Eles estão trazendo divisões. Com isso, eles estão destruindo a obra do Eterno. Estão trabalhando para destruir. Na verdade, eles estão trabalhando para destruir. Por isso, no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, fala que todo aquele que destruir o templo do Eterno será destruído. Por quê? Porque o Eterno ele tem uma meta: edificar o corpo do Mashiach, edificar o seu templo, edificar a igreja. Isso aí vai acontecer. Nem que ele vai fazer... O que ele vai fazer? Vai fazer uma construção menor, vai edificar uma construção menor. Por quê? Porque nem todos vão se posicionar. Nem todos vão se posicionar. E o cristianismo aí, quando você vai lá e fala, oh, não pode haver divisão, não pode haver placas, não pode existir assembleia, não pode existir batista, não pode existir presbiteriano, não pode existir ICEA, não pode existir universal, todos têm que formar um só. Eles não entendem isso. Por quê? Porque eles estão na esfera carnal. E eles não têm a visão espiritual da verdade do Eterno. Então, eles estão seguindo a sua própria carne. Por isso que o apóstolo Paulo fala, vós não sois carnais quando vocês dizeis, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo. Ele fala, vocês são carnais e seguem a própria carne, seguem sua própria opinião. Então, essas questões aí têm que ser lançadas por terra. Se nós quisermos entrar no reino do Mashiach, a primeira coisa que nós temos que entender é que nós somos um só corpo, que nós somos um, que nós não podemos aceitar a divisão do nosso meio de tipo algum. Por isso que Alcha falou, eu odeio as obras dos Nicolaitas, que eu já falei em vários vídeos, que vem da palavra Nicolaus, duas palavras, Nico e Laus, que significa, Nico significa subjugar, e Laus significa os leigos. Os Nicolaitas é um clero que divide a hierarquia dos leigos. No corpo do Mashiach não pode haver tal coisa. Por isso que aos falou lá, os governadores governam sobre os menores por autoridade, mas no meio de vós não será assim. Os maiores será servo dos menores, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então ele veio e deu o exemplo de que a igreja ela tem que se sujeitar, uns têm que se sujeitar uns aos outros, se submeter uns aos outros, e cada um considerar o outro superior a si mesmo. Nunca se exaltar e querer ser maior do que o irmão, porque se você se posicionar nessa posição aí, você está fora da vontade do Eterno. Por isso que Alves fala, quando você chegar no lugar, você senta lá na última cadeira, para que você não seja envergonhado, para depois alguém ir lá te chamar para a cadeira da frente. Ele sempre dava exemplo para a pessoa não atrapalhar a edificação do corpo do Mashiach. Então, essa é a visão que nós temos que ter hoje, que na igreja não pode haver divisão. Por isso que o apóstolo Paulo ele fala que Yahshua, ele veio para derrubar o muro da separação que havia entre judeu e gentios, porque existiam os gentios e os judeus. Mas no corpo do Mashiach, ele fala, mas no corpo do Mashiach não existe grego, não existe bárbaro, não existe cita, não existe brasileiro, não existe português, não existe alemão, não existe preto, não existe branco, não existe assembleiano, não existe presbiteriano, não existe nada disso aí. Tudo tem que cair por terra, todas essas barreiras têm que cair por terra, porque a igreja é o corpo dele. E aí, Ial, ele quer um exército, mas um exército que trabalha junto, de comum acordo. Se você não rejeitar todo tipo de divisão, aí você está fora do propósito do Eterno. É por isso que só pode haver uma igreja em cada cidade. A igreja em Éfeso, a igreja em Pérgamo, a igreja em Tiatira, a igreja em Jerusalém, em Alxalaim. Cada cidade só pode haver uma igreja. Por quê? Porque ali os crentes vão trabalhar em unidade. Eles não vão entrar em confronto. Eles não vão pregar um Mashiach diferente. Eles não vão pregar um evangelho diferente. Eles vão pregar o mesmo evangelho. Tem que ter a mesma visão, o mesmo entendimento. E Alcha chegou a falar que se Satanás expulsa Satanás, ele está dividido entre si. O seu reino está dividido entre si e não subsistirá. Então, o próprio inimigo trabalha unido.
a igreja também tem que trabalhar unido. Então, muitos irmãos que estavam no nosso meio aí saiu, dividiu, criou os grupinhos. Por quê? Porque não entrou na cabeça deles isso aqui. Eles não viu que a igreja é o corpo do Machia. Se viu, não respeita. Eles não respeitam, eles passam por cima do corpo do Machia. Eles passam por cima, eles falam, estou nem aí, eu vou criar minha doutrina aqui, vou pregar minha doutrina do jeito que tem que ser pregado. Eu não quero nem saber. Então, eles criou os grupinhos. Aí vem o apóstolo Paulo falando, admoesta o homem faccioso, o homem que causa divisão uma ou duas vezes. Se ele não parar, larga, porque ele já está condenado. O livro de Gálatas diz, as obras da carne são prostituição, lascívia, idolatria, facção, divisões. Os tais não herdarão o reino do Machia. A palavra da graça é uma coisa, a palavra do reino é outra, totalmente diferente. A palavra da graça é para nós ganharmos a salvação. Você prega a palavra da graça para as pessoas que estão no mundo. O crente que está lá no mundo, pecando, aí ele vê a palavra da graça e se converte. Aí agora você vai pregar para ele a palavra do reino. Por quê? Porque a palavra da graça, ela vai durar só até chegar à era do reino. Então existe a era da graça, a era da igreja, a era em que o Espírito do Eterno está operando nessa terra aqui agora, para salvar as pessoas que estão lá no mundo. Mas vai terminar a era da graça, vai terminar a era da igreja, a era em que o corpo está sendo edificado, vai terminar. E aí vai ser introduzido a era do reino. Antes de introduzir a era do reino, vem o reino do anticristo, que vai durar aí 7 anos, mas depois vai vir o reino milenar, o reino de Yahshua. Yahshua vai estabelecer o seu reino nessa terra. Então, nós estamos agora chegando perto do fim da era da graça, da era da igreja. Estamos chegando perto do fim da era da igreja. Então, vai ser introduzido aí a última era, a era de Laodiceia, que é o período das 7 eras da igreja. Todo período forma um período só, um período de 7 eras. Mas vai vencer esse período agora. E aí, quem é que vai ser introduzido, então, no reino? Quem viu o que é o corpo do Machia. Porque o Eterno, ele não opera sem ser por meio do homem coletivo. Quando Yahshua estava orando, ele falou assim, ensina nós a orar. Ele falou assim, quando vocês for orar, orai assim, ó, Pai Nosso. Ele não falou, quando vocês for orar, vocês oram assim, meu Pai que está no céu. Ele falou, quando vocês for orar, vocês oram assim, Pai Nosso que estais no céu, não nos deixeis cair em tentação. Ele está mostrando que nós somos um corpo, que nós temos que orar uns pelos outros, uns guerrear pelos outros, um ajudar os outros, um lutar pelo outro. Nós somos um corpo. Ele está mostrando, vocês são um corpo coletivo. Ele está mostrando que a guerra não é a guerra de um só membro lutando sozinho. A guerra é de todos os irmãos unidos, numa só fé. Se os irmãos lerem a história aí do livro de Atos, capítulo 12, fala que o apóstolo Pedro, quando foi preso, diz que toda a igreja orava por ele. E aí um anjo desceu lá e quebrou as correntes, abriu as portas e falou, você está liberto. Por quê? Porque a igreja estava unida em oração. Então, a igreja estando em oração, ela tem muito mais força do que um membro só. Porque ela entendeu que ela é um corpo. Aí o Eterno responde com muita mais facilidade. Por quê? Porque ela está na unidade do Espírito. Existe o ministério, hoje fala Ministério Assembleia de Deus, Ministério da Presbiteriana, Ministério da Universal. Não, existe só um ministério, o Ministério do Espírito. E o Ministério do Espírito do Eterno é trabalhar na edificação do corpo do Machia. O Espírito do Eterno é um espírito de unidade, de união. Agora, o espírito de Satanás é um espírito de divisão. Satanás ele veio para arrebentar, ele veio para dividir. A primeira divisão que aconteceu foi lá no céu, que ele arrastou uma terça parte dos anjos. Então, essa palavra aqui que eu estou passando para os irmãos aqui, ela é uma palavra tremenda, porque são várias passagens que falam a igreja é o corpo do Machia. A igreja,
A mulher não é feita por um só membro, não. A igreja é feita por vários membros. São vários membros para formar a mulher, para formar o corpo do Mashiach. Então, Yahshua, ele quer encabeçar esse corpo, ele quer encabeçar esse grupo. Nós somos cooperadores do Criador. Está escrito no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9, fala que nós somos cooperadores de Yahweh. Cooperadores aonde? Na obra de Yahweh, na edificação do templo de Yahweh. Nós trabalhamos junto com Yahweh e através do seu Espírito. Então, isso só pode acontecer se nós entendermos que nós somos juntos. Senão, não vai acontecer essa edificação nunca. E aí, a edificação do templo do Eterno é a coisa, abaixo do seu nome e do nome do seu filho, é a coisa mais importante que existe na Escritura, é a edificação do templo do Eterno. Porque o Eterno ele quer uma casa para poder habitar nela. Está registrado no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 16. Então, tem muitos crentes que me falam assim, se viram para lá, eu estando aqui, jejuando e orando, não estou nem aí com o resto dos outros irmãos. Não. Até para os crentes das denominações, nós temos que orar por eles. Nós temos que orar por eles porque eles não ganharam a visão do corpo. Então, eles ainda estão nas divisões. Mas a hora que eles entenderem que não pode haver divisão, eles vão vir para a base da unidade. Aí eles não vão querer defender uma placa. Eles não vão querer defender a placa Assembleia de Deus. Eles não vão querer defender a placa universal. Eles vão entender que eles têm que defender um nome. E esse nome é o nome Yahshua. Essa é a bandeira que nós temos que levar. Por quê? Porque Yahshua é o cabeça. Então é ele que está encabeçando o corpo. Não é o Edir Macedo, não é o Silas Malafaia, não é o Romilson, não é fulano, não é ciclano. Não, o cabeça é Yahshua. Nós somos membros desse corpo. Agora, todos eles têm a obrigação, como profetas e mestres e apóstolos, eles têm a obrigação de mostrar para todos os irmãos que eles estão errados em defender essas placas. Tem que sair fora dessas placas. Essas placas são coisas demoníacas, isso vem lá do meio do inferno. Esses nomes aí, eles vieram para destruir a unidade do corpo do Mashiach. Então, sem a unidade, sem entender que Yahshua é o cabeça do corpo, não existe edificação. E graças ao Eterno agora, muitos irmãos estão vendo essa questão, igual essa questão que os irmãos estão querendo fazer aí sobre a questão da obra, da caridade. É uma coisa tremenda, porque o apóstolo Paulo lá, ele mostrou várias vezes no livro de Coríntios, capítulo 8, várias outras passagens, ele fala sobre a oferta, sobre ajudar os irmãos. Por quê? Porque ele viu o que é o corpo. Paulo entendeu que sem o corpo ele não podia nada, e que o Eterno não quer apenas um membro, ele quer o corpo unido, edificado. No final, todos vão ter que estar lá no mesmo céu, adorando o mesmo Criador, e glorificando o mesmo Salvador, o mesmo Mashiach. E aí todos vão entender a ignorância que eles estavam quando eles estavam aqui na Terra, defendendo homens e defendendo placas de denominação, defendendo sistema, defendendo a Babilônia que os homens criaram. Então, nós estamos fora disso aí. Nós já ganhamos essa visão. Essa visão que nós ganhamos está muito além do que o cristianismo aí ganhou. O cristianismo não viu nada disso. O cristianismo está fadado ao fracasso porque não viu, mas o Eterno, no final de tudo, ele vai encabeçar no Mashiach. Quer seja nessa era agora, quer seja na próxima era. Por isso que existe a próxima era. Por isso que existe as trevas exteriores. Por isso que existe o reino. Por quê? Porque agora muitos estão sendo colocados como pedras preciosas na edificação do templo. Se nós lemos lá o Apocalipse, fala que a nova Jerusalém, ela está toda revestida de pedras preciosas e de pérolas. Lá fala desse jeito, está revestida de pedras preciosas e de pérolas. Quando você chega no livro de 1 Coríntios, Paulo fala, uns edifica com pedras preciosas, com pérolas, com ouro, com prata. Então ele está mostrando o quê? Ele está mostrando que o que está sendo edificado é a nova Jerusalém. Aquela nova Jerusalém lá, ela é representada pela igreja do Mashiach. A igreja do Mashiach está sendo edificada com pedras preciosas. E o apóstolo Paulo diz que nessa edificação, uns vão brilhar mais do que outros, porque ele diz que o brilho de cada estrela tem um brilho diferente. O que ele quis dizer com aquilo ali? Quando nós chegamos no livro de Daniel, fala que quem ensinar mais corretamente o caminho da verdade vai brilhar como estrelas no reino do Mashiach.
Só que lá no reino do Mashiach vai ter estrela que vai brilhar mais do que a outra. Por quê? Porque se empenhou mais na edificação, se empenhou mais em levar os irmãos a serem edificados. Então, meus irmãos, essa questão da edificação, abaixo do nome do Eterno, abaixo do nome do Mashiach, o que vem depois? É a edificação da igreja, não existe outra coisa. É a edificação do corpo do Mashiach, é levar todos os irmãos a crescer na graça e no conhecimento. Tem que crescer junto, crescer junto. Um não pode crescer mais do que o outro. É igual a lavoura, quando você olha e vê que está tudo aquela lavoura de milho, e vê que os milhos estão tudo igualzinho, tudo do mesmo tamanho, crescendo junto ali. Tem que crescer junto, tem que estar unido. O tabernáculo no Velho Testamento fala que o Eterno falou com Moisés que era para ele encaixar cada tábua numa tábua. As tábuas eram encaixadas uma na outra. E o Eterno falou para ele, você vai colocar as tábuas tudo do mesmo tamanhozinho e uma encaixada na outra. As tábuas ali representam nós. E fala que essas tábuas eram feitas de madeira. A madeira representa a natureza humana. E essas tábuas eram revestidas de ouro. O ouro representa a natureza do Pai. Então, aquele templo ali somos nós no Velho Testamento. Aquele templo ali somos nós. A base do templo ali era feita de prata. A prata é Yaush, é a nossa redenção. A prata representa a nossa redenção. Lá também fala das cortinas de carmesim. É o sangue de Yaush que foi derramado por nós. Então, tem várias questões ali naquele tabernáculo. Ali, um dia nós vamos fazer um estudo falando só sobre cada peça daquele tabernáculo ali, para os irmãos verem que cada peça daquele tabernáculo ali tem um significado tremendo na igreja do Mashiach hoje. Então, essa igreja ela está sendo construída para a habitação do Eterno. E ai de quem não estiver colaborando com essa edificação. E ai de quem estiver trabalhando para poder destruir essa edificação ou barrar essa edificação. Ele está sendo influenciado pela carne, está sendo influenciado pelo maligno, por Satanás, porque a obra do Eterno nessa terra é edificar um templo para ele. O Eterno mostrou isso Deus lá no Velho Testamento, quando ele falou com Moisés, você vai edificar o meu tabernáculo, com essa medida, com essa altura, dessa forma e dessa forma. Depois veio Salomão, construiu o templo. Tudo conforme a vontade do Eterno, com 3 departamentos. Santo lugar, santo do santo e átrio exterior. Átrio exterior representa o nosso corpo, que é a parte de fora do templo. Santo lugar representa a nossa alma. Santo do santo, nosso espírito. Então, esse templo está sendo representado no Velho Testamento em várias passagens. Em várias passagens. E para subir para o céu, tem que estar nessa obra, tem que estar nessa edificação. Pois fala lá da casa de Betel, lá no Velho Testamento, lá onde Jacó deu uma escada no lugar, lá onde ele deu o nome de Betel, que significa casa do Criador. Foi dali que ele subiu. É porque é só através de estar nessa edificação que nós vamos chegar lá. Por isso que na torre lá por isso que lá quando ele foi fazer a torre de Babel lá, ele falou, vamos fazer uma torre cujo topo chega até os céus. Eles queriam fazer uma edificação para chegar até os céus. Ele falou, vamos edificar para nós um nome, para que esse nome se torne célebre. Mas a finalidade deles era ir aonde? Chegar até os céus. E muitos hoje nas denominações pensam que vão chegar até o céu com a edificação que eles estão fazendo lá hoje. Aquela edificação ali não chega nunca, porque aquela edificação lá é a edificação da Babilônia. É a edificação das Babéis, é a Babilônia sendo edificada. Por isso no livro de Apocalipse 18 fala, sai da Babilônia, povo meu. Vocês estão aí edificando a Babilônia, mas sai dela e vem edificar a minha casa, porque aí vocês estão na edificação falsa. Existe uma edificação verdadeira e uma edificação falsa. Existe uma igreja falsa e uma igreja verdadeira. A igreja falsa é chamada de prostituta. A igreja verdadeira é chamada de a noiva do Cordeiro. Existe a edificação da Babilônia e existe a edificação da nova Yerushalayim. 2 edificações estão correndo junto ao mesmo tempo, estão sendo trabalhadas. 2 edificações estão acontecendo agora. Uma é a edificação do homem na carne, a outra é a edificação do homem no espírito. A edificação do homem na carne é a Babilônia, que eles virou e falou assim, vamos pegar tijolo e vamos misturar com feno, com palha, para nós fazer a torre de Babel. O tijolo vem do pó da terra. O homem carnal, ele vem do pó da terra. Então, eles usou tijolos na edificação misturado com palha. Aí vem o apóstolo Paulo e fala, uns edificam com palha, madeira e feno, vai queimar tudo. Outros edificam com ouro, prata e pedras preciosas.
Uns edificam com tijolo, com pó da terra, outros edificam no Espírito. Por isso que Yahshua, ele transformou o nome de Pedro, ele mudou o nome dele para Pedro, para Cafos, que significa pedra. Falou, você agora é uma pedra e será edificado sobre essa rocha, que é ele. Então, nós somos pedras vivas que estamos sendo edificados na casa de Yahweh dos Exércitos. E uns trabalhando para poder, cada um trabalhando para construir essa casa. E nós não estamos trabalhando sozinhos, somos cooperadores do Eterno. Por isso o livro de Provérbios diz que quem trabalha sozinho, em vão trabalha na edificação do Eterno. Lá diz assim, se Yahweh não trabalha na edificação, em vão trabalham aqueles que a edificam. Então, nós temos que trabalhar com Yahweh, no Espírito, sabendo o que nós estamos fazendo. Então, a palavra do Eterno ela é muito profunda. As pessoas não pararam para pensar, não pararam para entender que existe uma edificação em andamento. Existe uma edificação em andamento. Então, não adianta eu ir lá no mundo e pegar um material e colocar aqui, não. Eu tenho que ver a casa construída. Cada tijolinho, vai lá, pega um tijolinho, vai lá, pega uma pedra, põe aqui, mas não tem a casa edificada. A casa ela precisa ser construída. E o tempo que o Eterno deu é o tempo das 7 eras da igreja. Fechou ali? Qual o tamanho do templo que foi edificado? Esse aí? Edificou um templo menor. Então, é com esse aí que eu vou vencer Satanás lá no céu, vou lançar ele lá de cima para cá. É esse templo aí, é esse corpo aí, é essa igreja aí que vai entrar no reino com Mashiach. É esse aí que são os vencedores. Por quê? Porque eles se importaram com a vontade do Eterno. O Eterno tem uma vontade, qual é? Encabeçar todas as coisas em Yahshua, o Mashiach. Todos têm que se sujeitar a Yahshua, reconhecer que ele é o cabeça, que é ele que comanda tudo, que a vontade tem que ser feita de acordo com a vontade dele. Se ele está falando que é para ter só uma igreja em uma cidade, é para ter só uma igreja em uma cidade. Se ele está falando que é para a imersão ser feita no nome dele, vamos fazer no nome dele. Se ele está falando que o Eterno Yahweh é um e não é 3, então vamos crer que Yahweh é um e ele não é 3. Se ele está mostrando que nós temos que fazer o partido do pão, vamos fazer o partido do pão certinho. Vamos seguir a visão que o apóstolo Paulo deixou para nós. Por isso que o apóstolo Paulo falou, eu, como bom arquiteto, lancei o fundamento e outro constrói por cima. E ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que foi posto. Qual que é o fundamento que o apóstolo Paulo deixou? Yahshua. Ele deixou foi o nome de Jesus? Não. Ele deixou foi o nome Yahshua. Então vamos construir sobre o nome Yahshua. Aí nós estamos sendo encabeçados no mar. Agora se eu virar e falar, não, o nome não importa. Não, ser imergido também no nome de Yahshua, isso também não importa, não. Fazer parte do pão também, isso também não importa, não. Não, esse negócio se Deus, se é Deus, se não é, se existe trindade, se existe, se é... Não. Vamos buscar todas as verdades do Eterno. Vamos buscar andar pelas veredas antigas, igual está registrado no livro de Jeremias. Fala assim, buscai pelas veredas antigas e procurai andar nelas. Então, nós temos que andar nos caminhos antigos. Qual que são os caminhos antigos? Os caminhos que os apóstolos deixou para nós. Os apóstolos nos ensinou todos os caminhos. Quem desviou do caminho foram os homens. Foi no decorrer da história que surgiu tudo isso aí, toda essa bagunça. Surgiu os clérigos nicolaítas, nós já tirou do nosso meio. Distorceram, botou a trindade, nós também já tirou do nosso meio. Tiramos tudo, tiramos a Jezabel, tiramos a divisão, tiramos as placas das denominações. Nós não defendemos placa hoje mais, nós defendemos o nome correto. E ganhamos a visão do corpo, ganhamos o entendimento de qual que é o nome do Eterno, qual que é o nome do seu filho, qual que é o seu propósito para nós. O propósito do Eterno é edificar o corpo do Mashiach, é edificar a sua igreja. Arrebatamento vai acontecer um dia? Vai. Eu creio que vai ser na Páscoa do ano que vem. Se acontecer antes, beleza, ótimo, melhor ainda. Mas eu creio que vai ser o ano que vem. Se acontecer depois, na outra parte, não interessa, uma hora vai acontecer. Mas o ponto principal que a igreja tem que focar agora é amar uns aos outros e trabalhar na edificação do corpo do Mashiach. Porque não vai adiantar, sem amor uns aos outros não vai acontecer edificação alguma. Porque a Escritura fala que de todos os dons, o maior é o amor. E o único que vai permanecer é esse, porque os outros é para ser usado agora. Depois, lá no reino, não precisa mais de dons lá para edificação, porque o corpo já vai estar edificado e alto, nós já vai estar na presença dele. Então, tudo ali já vai estar realizado, concluído. Então, o foco é agora.
saber qual é o propósito do Eterno agora, e nós agora entendemos qual é o propósito dele. Edificar a igreja, edificar o seu templo. Ok, meus irmãos? Essa é a palavra aí que eu deixo para os irmãos.